José é muito lindo, né? Ele é fofinho, né, gente? Vocês acham? Só eu que acho isso? Parece um ursinho, não parece, Alexandre? Glória a Deus. Estenda essa mão para cá, abençoa a vida da Carol, do José. Libera as palavras de bênção na vida do Filho de Deus que está aqui para poder servir a igreja. Obrigado, Jesus, pela vida do teu filho. Obrigado pela disponibilidade, pelo coração de quem seu filho é. Da disponibilidade que seu filho se colocou, Pai, à disposição da vida da igreja, para poder trazer uma palavra aos nossos corações. Eu sei que Ele tem algo do céu para falar aos nossos corações aqui hoje, Pai, e nós estamos sedentos daquilo que o Senhor irá fazer por meio do Teu Filho. Abençoa Ele, abençoa a Carol, abençoa, Pai, essa aliança, em nome de Jesus. Continua sendo com o Teu Filho, falando por meio dEle, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração dEle. É assim que nós oramos e abençoamos a vida do José, em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, queridos? Amém. Abra comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo por número 11, versículo por número 14, aleluia. Evangelho de João, capítulo por número 11, versículo por número 14, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: por isso lhe disse, Lázaro morreu. Mais uma vez, volte por favor isso. Por isso lhe disse, Lázaro morreu. Olhe para cá. O texto em que nós acabamos de ler refere-se a um homem chamado de Lázaro. E se você estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que Lázaro, ele era amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus. E chegou uma mensagem até Jesus que poucas pessoas gostariam de receber. Mensagem ao qual fez Jesus repensar aonde ele estava para voltar até onde Lázaro estava. E essa mensagem que chegou até Jesus foi que Lázaro estava doente. Porém, na mesma hora em que Jesus recebeu essa mensagem, eu preciso que você entenda algo aqui nessa noite. Na mesma hora que Jesus recebeu essa mensagem, o coração de Jesus ficou aflito, porque essa mensagem referia-se a um homem de muita intimidade com ele. Pois bem, Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar aonde ele estava, até voltar a Betânia. Chegando em Betânia, uma das irmãs de Lázaro chega até Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Ouve-se bem que nessa noite, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender o tempo de Deus. José, mas por que o tempo de Deus? Porque muitas das vezes o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus, e nós muitas das vezes não entendemos o tempo de Deus. Por que você está falando isso, José? Porque se as irmãs de Lázaro soubessem o tempo de Deus, não falariam isso. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não estaria morto. Então nós precisamos entender, Tiago, o tempo de Deus. E entender que por muitas das vezes nós vamos passar por certas coisas que aos nossos olhos não é boa, não é louvável a nós mesmos, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Pega isso aqui para você. Às vezes você chegou aqui precisando de uma resposta, e a resposta que você tanto precisa é: Deus vai fazer, Deus vai realizar.
Mas eu preciso liberar, aleluia, uma palavra para a sua vida nessa noite. Tente compreender o tempo de Deus. Por quê? Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. E para você, Deus está, aleluia, aleluia, Deus está faltando naquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Às vezes, você chegou aqui nessa noite se perguntando, mas Deus, tem tanto tempo que o Senhor me prometeu aquilo, tem tanto tempo que o Senhor me prometeu aquela bênção, mas pega isso aqui, compreenda o tempo de Deus para a tua vida. O seu tempo não é o tempo de Deus, você precisa entender isso, amém? Então, uma das irmãs chegam até Jesus e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, aleluia, estaria vivo até hoje. E Jesus vai até a casa onde está a outra irmã, Marta e Maria. E novamente, as irmãs falam para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que Jesus, ele primeiro teve que reafirmar que Lázaro não morreria dentro da casa de Lázaro, mesmo Lázaro estando morto. Então a primeira coisa que Jesus fez, foi Jesus restaurar o ambiente de Lázaro, mesmo Lázaro estando morto. Lázaro está morto e Jesus chega na casa deles e fala: Lázaro vai viver, não está morto, vai viver. Então você precisa entender que o ambiente conta muito para a manifestação de Deus. E é por isso que Deus precisa restaurar o seu ambiente aqui nessa noite, amém, queridos? E é por isso, rapaz, tem até café aqui, gente. Rapaz. E é por isso que você tem que entender que o ambiente aonde você está é muito importante para a manifestação de Deus. Por quê? Porque primeiro Jesus foi dentro da casa de Lázaro e reafirmou: ei, Lázaro não vai morrer. Repita comigo: não vai morrer. O Senhor é o dono do tempo. Não entendemos o tempo dele muitas das vezes. Porém, as irmãs de Lázaro queriam uma cura. Repita comigo: uma cura. Porém, Jesus queria ressuscitar. Vou repetir isso aqui. As irmãs de Lázaro queriam que Jesus curasse Lázaro. Porém, Jesus foi com um propósito muito maior, que o propósito é esse, aleluia, José, era de ressuscitar Lázaro. Então, por muitas das vezes, nós conseguimos entender aqui que aquilo que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que aquilo que nós queremos que Ele faça. Vou repetir, aleluia. Vou repetir isso aqui que eu acho que você não pegou. Que por muitas das vezes, aleluia, o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior daquilo que Ele quer que Ele faça na nossa vida, querido. Então pega isso aqui então, meus irmãos. As irmãs de Lázaro queriam, aleluia, que Jesus curasse Lázaro. Mas Jesus demorou 2 dias. Por quê? Para realizar algo muito maior. Porque quando Jesus chegou, Jesus falou: ei, eu não vim aqui para curar, mas eu vim aqui para ressuscitar. E é por isso que você está aqui nessa noite, querido. Porque Jesus te trouxe aqui na Casa Aba nessa noite e está dizendo para você: eu quero ressuscitar aquilo que está morto dentro da tua vida há muito tempo. Dentro da tua, aleluia, dentro da tua casa, sobre a sua família. É Jesus falando para pessoas aqui nessa noite: aquilo que eu tenho para a sua vida é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. Então é por conta disso que você está aqui, queridos. Para quê, José? Porque Jesus quer colocar vida dentro de você, e vida em abundância. Por quê? Jesus, olhando para elas, falaram: Marta, Maria, para vocês eu estou atrasado, mas para mim eu cheguei na hora.
Vou repetir isso aqui. Marta, Maria, para vocês eu estou atrasado. Por quê? Porque Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria aqui junto com a gente. Mas para Marta e Maria, Jesus estava atrasado. Aleluia. Mas para os céus, Jesus chegou na hora certa. Então Jesus nunca se atrasa, Ele é o dono do tempo. Repita comigo, dono do tempo. Repita comigo, dono do tempo. Vamos lá, e Jesus se comoveu de íntima compaixão e foi até o sepulcro de Lázaro. E a Bíblia vai dizer que ao quarto dia. Por que ao quarto dia? Muitos estudiosos vão dizer que existia, aleluia, algo entre os judeus que quando uma pessoa morria, a alma daquela pessoa ficaria em volta do corpo até o terceiro dia, e tendo em vista, essa pessoa poderia ressuscitar. E no seminário ao qual eu fiz alguns estudos com um professor judeu, e esse mesmo professor chegou para mim e falou, realmente isso acontecia e é normal até os dias de hoje. A alma, o pessoal acha que a alma daquela pessoa fica em volta do corpo, e ao terceiro dia aquela pessoa pode ressuscitar. E eu consigo imaginar, Juninho, as pessoas passando em volta do sepulcro de Lázaro, aonde Lázaro estava morto, aleluia, passando perto aonde Lázaro tinha morrido e chamando Lázaro, Lázaro, você está vivo, Lázaro? E não tinha resposta nenhuma. No primeiro dia pessoas passaram lá, no segundo dia pessoas passaram lá, no terceiro dia, aleluia, quando tinha a última esperança, pessoas passaram lá, aleluia, aonde Lázaro estava, e por muitas das vezes tentaram chamar Lázaro, Lázaro, você está vivo? E não tinha resposta nenhuma. Mas chegou ao quarto dia, aonde aquelas pessoas que estavam passando lá, não era uma pessoa normal, não era uma pessoa que estava na convivência daquele lugar. Aquela pessoa se chamava Jesus de Nazaré, e aquela pessoa manda na morte, manda na vida, e aquela pessoa chegou lá naquele momento. E quando aquela pessoa chegou lá, aleluia, Jesus olhou para as pessoas e falaram, ei, tira a pedra. Quando falaram tira a pedra, a voz que ecoava dentro do sepulcro onde Lázaro estava, não era uma voz comum, mas era uma voz que as ondas sonoras daquela voz ultrapassava aonde Lázaro estava, e aquela voz chamou, Lázaro, venha para fora. E no mesmo momento em que Lázaro ouviu aquela voz, Lázaro ressuscitou. Repita comigo, ressuscitou. E eu vou falar aqui, não é da sua vida, mas vou falar da minha vida. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi essa voz me chamar, José, venha para fora. Eu me lembro muito bem, aleluia, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi aquela voz me chamar, José, venha para fora. E eu me levantei e comecei a caminhar com ele, mesmo com uma faixa nos meus olhos. Eu não vou te expor aqui não, querido, eu vou expor a minha vida para vocês. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu ouvi o tom da voz de Jesus me chamando, José, põe-te de pé, José, põe-te de pé, José. Eu me lembro muito bem, aleluia, da primeira vez que aonde tinha morte dentro de mim, Jesus colocou vida. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite.
aonde existe morte dentro de você, Jesus está falando: eu quero colocar vida. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi essa voz, e essa voz ecoou dentro de mim. E a partir daquele momento que essa voz ecoou dentro de mim, eu comecei a caminhar com Ele, e a caminhar, até chegou um momento em que Jesus retirou aquilo que estava agarrado em minhas mãos, em meus pés, em minha cabeça. E Jesus me deu uma vida nova, e é por isso que você está aqui nessa noite, queridos. Pega isso aqui para a tua vida, pelo amor de Deus, que você precisa entender isso aqui. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque um dia a voz de Jesus foi dentro do sepulcro onde você estava, e essa voz falou: põe-te de pé. E quando Lázaro ouviu aquilo, na mesma hora Lázaro se levantou. Por quê? Porque é impossível ouvir a voz de Deus e ficar do mesmo jeito. Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus e ficar aleluia, da mesma posição que eu estou, do mesmo modo que eu estou. Porque a partir do momento em que a gente começa a ouvir a voz de Deus, isso gera vida dentro da gente. Então, Lázaro saiu do sepulcro aonde ele estava, ao quarto dia. Por que ao quarto dia? Porque para todas as pessoas que estavam em volta deles soubessem que Jesus é o Cristo. Portanto, Jesus ora. Jesus ora e fala: Deus, Pai, eu sei que o Senhor me enviou, mas tem um povo aqui que está aqui comigo, que não acredita, e eu quero te louvar por isso. Então atende o meu pedido. Quando Jesus falou isso, Lázaro, é a mesma coisa, aleluia, em que o próprio Jesus aqui nessa noite te falar: Tiago, venha para fora, Tiago, porque o lugar de morte já não te pertence mais. É a mesma coisa que Jesus bradar aqui nessa noite e falar: José, venha para fora, José, porque esse lugar de morte já não te pertence mais. Jesus não te fez para que você morra e morra espiritualmente, não. Jesus te fez para que você tenha vida e vida em abundância. E mais um pouco para frente, tudo começa a caminhar. E se você pegar no capítulo por número 12, Jesus está assentado em uma mesa, num jantar. E existia ali Marta e Maria, e a Bíblia fala, ela é específica. Pega isso aqui. Quando fala que Lázaro estava junto com Jesus, sentado à mesa. E Jesus me deu uma mensagem para essa pregação, que é do túmulo para a mesa. Vou repetir isso aqui, que é do túmulo para a mesa. Eu já falei que eu não vou expor a sua vida aqui não, querido. Mas eu lembro de quando Jesus me tirou do túmulo e me colocou sentado à mesa. Eu me lembro muito bem quando Jesus me tirou de um lugar de morte e me colocou sentado à mesa com Ele.
Hoje é uma noite de você colocar tudo para fora, querido. O que? Aquilo que estava morto dentro de você. Porque é Jesus falando para pessoas aqui: eu quero te tirar de lugar de morte e te colocar sentado à mesa. Não volte para ambientes que já estão mortos. Pare de alimentar coisas mortas. Como assim coisas mortas, José? Pare de alimentar o processo que você teve. Pare de alimentar isso, querido. É para escrever isso mesmo. Pare de alimentar coisas mortas. Pare de alimentar o processo em que você teve, que te causou morte. Processo da vida, processo da casa, processo da família. Sabe por que por muitas das vezes nós não vivemos coisas novas? É porque o sepulcro já está aberto. Deus já está nos chamando, mas a gente não se levanta e não caminha. Hoje é noite de você abandonar coisas mortas. Por quê? Porque Jesus quer te colocar vida. Vida na sua casa, vida na sua família, vida no seu ministério, vida dentro de você. Então, no capítulo 11, Lázaro estava morto. No capítulo 12, Lázaro está sentado à mesa com Jesus. Entende isso aqui? Pega isso aqui como que vira a chave rápido. Como assim, José? Como que vira a chave rápido? Porque a partir do momento em que a gente se levanta e a gente consegue entender a voz de Deus nos chamando para caminhar, saia do túmulo. Saia do túmulo. Por quê? Porque aquilo que eu tenho para a tua vida não pode ser realizado no lugar de morte, não. Mas aquilo que eu tenho para a tua vida tem que ser realizado no lugar de vida. E vida em abundância. Mas você só se torna vivo a partir do momento em que você escuta a voz de Deus, se levanta e caminha com Ele. Entenda isso. Entenda isso. Não coloque Jesus dentro da sua forma. E eu já estou acabando aqui. Como assim? Não coloque Jesus dentro da sua forma. Por quê? Porque as irmãs de Lázaro queriam que Jesus simplesmente curasse Lázaro. As irmãs de Lázaro colocaram Jesus dentro da sua forma e falaram: Jesus, está aqui a minha forma e o Senhor tem que curar Lázaro. Não coloque Jesus dentro da sua forma. Por quê? Porque Ele pode ou não fazer aquilo que você precisa. E eu preciso ser, aleluia, e eu preciso abrir os teus olhos aqui nessa noite. Não coloque Jesus dentro da sua forma. Porque Jesus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. Jesus pode fazer infinitamente mais daquilo que você esperava. Jesus, mas eu queria que você curasse o meu irmão. Pois bem, mas eu vim ressuscitar seu irmão. Jesus, eu queria que o Senhor realizasse isso na minha vida. Pois bem, mas Deus tem muito mais daquilo que você pode imaginar. Então não coloque Jesus dentro da sua forma. E hoje é o dia em que Jesus está falando: tire a pedra. Sabe o que é isso? Tire a pedra. É você dar legalidade à voz do Senhor Jesus. Pega isso aqui.
Tirar a pedra, queridos, é você dar legalidade e é você colocar tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque a voz do Senhor Jesus só pode invadir aquele sepulcro se a pedra for retirada. E retirar a pedra é algo que você pode fazer. Retirar a pedra é algo que você pode realizar aqui nessa noite. Eu não quero expor a sua vida aqui não, querido. Mas quantas e quantas vezes eu já coloquei algo na mão de Deus e Deus começou a agir. E o agir de Deus é doloroso e eu fui lá e retirei. Quantas e quantas vezes eu abri a pedra do sepulcro e Deus começou a agir. E aleluia, e o processo foi doloroso. E eu peguei a pedra do sepulcro mais uma vez e coloquei aonde estava morto. Tem áreas na sua vida, queridos, que só vão ser reavivadas se você tirar a pedra nessa noite. Tem áreas da sua vida que Deus só vai agir, só vai realizar se você retirar a pedra, se você der legalidade a Ele. Tire a pedra do vício, tire a pedra do medo, urabacalabachúria, tire a pedra da insegurança, tire a pedra da depressão, tire a pedra da ansiedade. Porque Jesus não tem lugar de morte para você, não. Jesus não tem lugar de morte para você. Jesus tem vida, e vida em abundância. Será que sou só eu aqui nessa noite, querido? Que tem áreas que Jesus precisa reavivar. Será que sou só eu aqui nessa noite, queridos? Que tem área que Jesus precisa falar: José, José, venha para fora. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Mais uma vez, Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Então Jesus pega Lázaro. Jesus pega Lázaro e tira Lázaro de dentro do sepulcro, do túmulo. Dê uma nova vida a Lázaro. E no capítulo seguinte, Jesus bota Lázaro sentado na mesa. Hoje é a noite especial em que o Senhor está dizendo para pessoas aqui: no lugar aonde está tudo morto, é lá que eu preciso tocar. No lugar aonde está tudo escuro, aonde você mesmo não acha mais vida, é lá que a minha voz precisa ir. Fica de pé comigo, por favor. Chama o ministério de louvor aqui. É noite para você colocar tudo nas mãos de Deus novamente. Porque Jesus está falando para pessoas aqui: eu preciso que você coloque aquilo que está morto dentro de você nas minhas mãos, diz o Senhor.
Eu preciso que você coloque aquilo que não tem mais esperanças, aquilo que não tem mais vida, perante o meu altar aqui nesse lugar. E é para isso que você chegou aqui nessa noite, queridos. Porque Jesus precisa reavivar, ou melhor, Jesus precisa ressuscitar teus sonhos, tua casa, tua família, teu ministério. Eu estou profetizando, queridos.